Bom, pessoal, então neste vídeo vou apresentar para vocês de um jeito muito geral e o melhor possível, sim, para que seja fácil, a hidratação do clinker. Para isso vou apresentar de um jeito resumido como se hidrata cada uma das fases independentemente, tá? Então vamos começar pela mais importante que é a halita, tá? E lembremos que a halita é o silicato tricálcico. Dentro das características, quando a halita entra em contato com a água, é muito importante para as resistências nas primeiras idades. Tá? Ela é muito importante a idades iniciais, falamos horas, inclusive nos primeiros dias, porque o volumen dela dentro do clinker é relativamente alto. ¿Sí? Então, conforme como sejam essas características da halita e essa proporção, vai ter um impacto significativo nas resistências mecânicas. Então, aqui vou apresentar para vocês de um jeito condensado as fórmulas. Lembrem que neste caso C no corresponde a carbono, mas sí corresponde a óxido de calcio. Então, aqui nestas equações que estou apresentando para vocês está a forma condensada, ¿sí? A nomenclatura utilizada na química do cemento. Então, aqui temos na primeira parte da fórmula de hidratação a halita, o silicato tricálcico, em presença da água. Então, quando ela entra em contato com água, acontece uma solubilização da halita, então ela se dissolve. Nessa dissolução, pues acontece uma série de reações exotérmicas. Quando falamos de reações exotérmicas, falamos de que existe liberação de calor, ou seja, se libera calor conforme a halita está se dissolvendo e o material va reagindo. Dentro dos produtos formados, quando a halita está se dissolvendo e vai formar a precipitação daqueles produtos, temos o principal, conhecido como CSH. ¿Qué significa CSH? Pelas siglas en inglés corresponde ao silicato cálcico hidratado. Tá? Aqui não vou entrar em detalhe na diferença estequiométrica ou relação entre óxido de calcio, óxido de silicio e o nível de hidratação. Isto vai depender muito do teor de água, temperatura e características do C3A. Mas em termos gerais, a hidratação de halita produz silicato cálcico hidratado e na química do cemento é muito conhecido como CSH, pelas siglas de inglês. Além deste produto, se forma a portlandita, ¿sí? O a fórmula química, o nome certo seria hidróxido de calcio. Então se forma CSH e portlandita ou hidróxido de calcio. São os principais, ¿sí? Produtos formados na hidratação da halita. O que acontece com a velita? Então, lembremos que a velita é silicato dicálcico. Então, quando ela está em contato com a água, ela é importante desde um ponto de vista das resistências mecânicas a idades mais avançadas. Ou seja, ela se hidrata a uma velocidade mais lenta, ¿sí? E sua contribuição nas resistências mecânicas vai ser lá depois de vários dias. Tá? Falamos 7, 14 dias. Então, ela vai contribuir no aumento das resistências mecânicas a idades mais avançadas. Por essa razão, a gente fala que a velita apresenta uma reatividade menor que o C3A ou halita. Tá? Então, ela apresenta uma menor reatividade quando comparamos com a halita. Quando falamos de reações químicas desenvolvidas, então aqui temos que a velita mais água, ela vai produzir os mesmos produtos, ¿sí? Gerados pela hidratação da halita. Só que aqui a estequiometria do CSH é diferente, mas eu não vou entrar em detalhe. Simplesmente vocês têm que decorar que tanto a halita quanto a velita, sua hidratação produz silicatos cálcicos hidratados e portlandita. Tá? Aqui existe uma diferença quando comparamos com a halita, é que a velita produz um menor conteúdo de portlandita. A velita produz um menor teor de portlandita. Ok? Seria a única diferença, assim, falando de um jeito muito geral, quando comparamos com a halita. O que acontece na hidratação de o aluminato tricálcico? Então, ele, quando está em contato com a água, ele reage muito rápido. Sí, a reação de hidratação dele é quase instantânea. E quando falamos de quase instantânea, é que quando ele entra em contato com a água, ele fica rígido em questão de minutos. O sea, em poucos minutos ele fica rígido.
Eso sería inviável desde un punto de vista técnico, ¿sí? Si dentro do concreto uma das fases ficasse rígida completamente en pocos minutos. Y por tanto no sería posible misturar, no sería posible transportar, lanzar, ¿sí? Hacer todo proceso de acabamento dentro do concreto, ¿sí? Sí, una de esas fases. Por eso se incluye a gipsita. Tanto esa presencia de gipsita dentro do cemento va a controlar a reatividade do C3A. O proceso de hidratação do C3A é um pouco mais complexo e ele está dividido principalmente em duas etapas. Tá? Então, a primeira etapa está relacionada a quando existe disponibilidade de gipsita. Ou seja, dentro do cemento Portland, ele se hidrata, ¿sí? Ainda tem gipsita e conforme ele vai se hidratando, a gipsita se está consumindo. Então, existe disponibilidade de gipsita para que o C3A reaja com a água. Tá? Então, aí na fórmula apresento para vocês C3A, ¿sí? Mais a gipsita, ¿sí? Mais a água. Y aquello forma un producto que llamamos de etringita, o también conocida dentro de la industria, bueno, dentro de la química del cemento como AFT. Tá? Essa seria a primeira etapa da hidratação do cemento. Na segunda etapa é quando existe já o consumo de gipsita, ou seja, toda a gipsita presente no saco de cemento já foi consumida. Então, quando a gipsita é consumida, ainda temos algo de C3A disponível para se hidratar. ¿Sí? Só que neste caso, o C3A, ¿sí? Va a estar en contacto con agua, mas al mismo tiempo existe en ese sistema etringita que fue formada en la etapa anterior. ¿Okay? Entonces, esa presencia de etringita junto con los C3A y agua genera otro producto que llamamos de monosulfoaluminato. Aquí existen diferentes tipos de monosulfoaluminatos, mas yo voy a generalizar para un único monosulfoaluminato. Y en la química do cemento é conhecido pelas letras AFM. Tá? Então, a hidratação do C3A é dividido em duas etapas. A primeira, a presença, quando existe disponibilidade de gipsita, então, o C3A reage con la gipsita y agua y forma etringita. Cuando se acaba a gipsita, o C3A comienza a reagir con la agua junto con la etringita previamente formada en la etapa anterior. Y ahí se forma monosulfoaluminatos. Tá? Então, de igual forma, a hidratação do C3A libera muito calor, inclusive ainda mais calor quando comparado com a halita. ¿Sí? Y o C3A, debido a esa elevadísima reactividade, tem um impacto significativo muito alto no tempo de pega. Tá? Lembremos que o tempo de pega está relacionado ao tempo em que o cemento fica rígido. Tanto dependiendo esas características do C3A, conteúdo do C3A e teor de sulfatos, esse tempo em que o cemento fica rígido pode mudar. Sin la presencia de gipsita, como falei anteriormente, o C3A reage quase imediatamente, o sea, ele fica rígido en questão de pocos minutos. E ele contribui muito pouco com as resistências mecânicas a edades iniciais. Tanto ele não tem um impacto significativo desde um ponto de vista mecânico, mas sim desde um ponto de vista de tempo de pega. Isso é importante ressaltar do C3A. E cementos com baixo teor de C3A têm maior resistência aos sulfatos. É um aspecto que eu vou apresentar para vocês lá na disciplina de materiais B, onde se apresenta o efeito dos sulfatos, ¿sí? Do ambiente rico em sulfatos, com a durabilidade do concreto. Tá? Então, existem condições ou aplicações onde o concreto vai estar exposto a um elevado teor de sulfatos e, dependendo do tipo de cemento utilizado, esse concreto vai ter uma susceptibilidade a ser degradado. E, portanto, precisamos utilizar um cemento especial, um cemento resistente a sulfatos.
Bom, pessoal, aqui apresento para vocês um diagrama onde no eixo X aparece o tempo de hidratação, que vai de poucas horas a vários dias, e no eixo Y, o grau de hidratação. Então, 0% seria praticamente a água e as fases quando estão separadas, não estão em contato. E conforme vai aumentando, seria o grau de hidratação de cada uma dessas fases. Aqui apresento para vocês a diferença na reatividade entre cada uma dessas fases. Então vemos, por exemplo, o C2S, a velita, que alinha bem na direita, que ela demora muito mais para reagir e para atingir uma porcentagem de hidratação elevada. Posteriormente, temos o C3A e C3S, por exemplo. Então, ven a diferença significativa que o C3A, sozinho, ele reage praticamente instantaneamente. Então, aí podem ver uma diferença nessas curvas, a velocidade de hidratação de cada uma das fases. Bom, pessoal, então aqui tentei explicar de um jeito simples a hidratação do cimento.